Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero determinar o nome e o tipo de algumas matrizes. Bem, matriz a gente já sabe que nada mais é do que uma tabela formada de números que estão organizados em linhas e colunas. E esses elementos, esses números vão ficar dentro de parênteses ou do colchete. Então temos aqui algumas matrizes. De acordo com cada uma delas, de acordo com as suas características, algumas matrizes recebem nomes especiais. Então eu tenho algumas aqui que recebem nomes especiais. O tipo nada mais é do que você dizer quantas linhas e quantas colunas a matriz possui. Beleza? Então vamos lá. Essa matriz A, se você observar os elementos, todos os elementos dela é formada pelo elemento zero, pelo número zero. Então essa matriz aqui ela é chamada de matriz nula. Matriz nula. Então eu já coloquei a primeira parte, eu respondi já a primeira parte, o nome dela. Agora eu quero saber o tipo. De que tipo é essa matriz? Então ela é do tipo... Primeiro a gente vai observar quantas linhas essa matriz tem. Então ela tem 2 linhas e 4 colunas. Então essa matriz aqui é uma matriz nula do tipo 2 por 4. Beleza? Essa segunda matriz aqui, ela é uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, só que tem alguma coisa importante. Se você observar, os elementos da diagonal principal é formada sempre pelo número 1, e os demais é formado pelo elemento 0. Então, neste caso, essa matriz aqui é chamada de matriz identidade. Então, ela é uma matriz identidade. Aí eu quero saber o tipo dela. O tipo é 2 por 2. Por quê? Porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, do tipo 2 por 2. Quando a matriz for uma matriz identidade, a gente pode representar da seguinte forma. I2. A gente pode chamar ela pela matriz I2. Então, todas as vezes que você estiver trabalhando com matrizes e aparecer essa representação aqui, I2, significa que vai ser a matriz identidade que possui 2 linhas e 2 colunas, que vai ser exatamente essa, beleza? Essa outra aqui, essa matriz P, observando ela, verificamos que ela só tem uma linha, mas em compensação ela tem 4 colunas. Então, de acordo com a quantidade de linha, ela recebe o nome de matriz linha. Então ela é uma matriz linha. Como eu também quero saber o tipo, é só você olhar quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então ela tem uma linha e 4 colunas. Lembrando que a gente coloca, quando vai pedir o tipo, coloca sempre primeiro o número de linha, depois o número de colunas. Vamos para outra matriz. Temos aqui uma matriz F. Já percebemos que ela é uma matriz quadrada, porque ela possui 3 linhas e 3 colunas, e não existe mais nada de especial nela. São números positivos e números negativos, não tem nenhuma característica que chama a atenção. Então, neste caso, ela é simplesmente uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, matriz quadrada,
do tipo 3 por 3, que também a gente pode dizer que é de ordem 3, que é a mesma coisa, tá? Mas eu prefiro colocar do tipo 3 por 3. A matriz M, observando ela com atenção, percebemos que ela é o contrário da matriz P. Olha, na matriz P a gente só tem uma linha. Na matriz M a gente só tem uma coluna. Então, de acordo com essa característica, essa matriz aqui é chamado de matriz coluna e ela é do tipo 3 por 1. Ou seja, ela tem 3 linhas, ó, 1, 2, 3 e apenas uma coluna. Temos agora a matriz P. Observando com atenção, já sabemos que ela é uma matriz quadrada, né? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Observamos também que todos os elementos que não estão na diagonal principal é nulo, né? Lembrando que diagonal principal é essa aqui, ó. Tá? Essa é a diagonal principal, que só existe na matriz quadrada. Então observamos aqui, ó, que todos os elementos que não estão na diagonal principal é o número 0. Agora vamos observar aqui os elementos da diagonal principal. Olha, 1, 5 e 2. Beleza? Essa matriz, ela parece muito com essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Os elementos, ó, a diagonal principal é essa aqui, ó. Diagonal principal. Observamos que todos os elementos que não estão na diagonal principal é 0. Só que o que estão na diagonal principal é tudo 1. Essa é a diferença para essa, ó. Aqui, ó, os elementos que estão na diagonal principal não são todos iguais a 1. Então, neste caso aqui, temos uma matriz diagonal, tá? Matriz diagonal do tipo 3 por 3. Beleza? Bem, tem uma outra matriz, na verdade eu já até coloquei um exemplo aqui, só que eu vou colocar ela, que ela também é muito importante, que ela vai aparecer muito, principalmente quando estiver trabalhando com igualdade de matrizes. Se eu tiver essa matriz aqui, por exemplo, vou chamar aqui de matriz A, formada com esses elementos aqui, ó. Bem, essa matriz aqui é uma matriz quadrada, né? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Todos os elementos que estão na diagonal principal é formada pelo número 1 e os demais é 0. Ou seja, essa matriz aqui, ela é a mesma que essa. A diferença é o tipo dela. Neste caso aqui ela tem 2 linhas e 2 colunas, beleza? E neste caso aqui, ó, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então essa matriz aqui também é uma matriz identidade do tipo 3 por 3, né? Então é uma matriz identidade do tipo 3 por 3, que também podemos representar dessa forma aqui, ó. I 3. Então, todas as vezes que você tiver em um exercício envolvendo matrizes, essa representação significa que você tem a matriz identidade
composta de 3 linhas e 3 colunas. Muito obrigado.